E aí, turma, como é que vocês estão? Suave? Bom, nem tanto, né? Mas é isso. Bom, pra quem não me conhece, prazer, Wellington Lins, canal CD Corintiano, sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, enfim, pra você, meu caro amigo torcedor ou não do Coringão, tá? Antes da gente continuar aqui com o nosso vídeo, quero falar um pouco da nossa parceira, tá? Nossa parceirona aqui, a BetBra, a casa onde você tem tudo. Aqui é para quem curte viver a emoção do esporte de verdade, só para maiores de 18 anos, hein? Dica amiga, cuide do seu bolso, use só aquele dinheiro que não vai te fazer falta e sempre tenha controle e gestão da sua banca, tá? A diversão é melhor quando rola com consciência. Quer viver cada lance, vibrar e sentir toda a adrenalina do jogo? Na Bet Bravo você tem tudo. Bora conectar a emoção e aproveitar do jeito certo. Aqui o jogo é intenso e a diversão está garantida. Bet Bra, você tem tudo. Wellington Lins, CT Corintiano, em parceria com a Bet Bra, a combinação perfeita para o seu entretenimento. Show de bola? É a casa que eu indico, é a casa que não te limita, é a casa que não tem cassino, é uma casa que respeita você, tá? Então, você pode entrar lá, tá? O link dela tá aqui na descrição, tá? Cara, tem uma. Bom, deixa eu falar, não vou falar besteira não, porque tem pessoas que não concordam comigo, mas isso aí deixa pra depois, tá? Entra na BetBra lá que você vai se surpreender, tá? Assim como ela me surpreendeu, foi isso que a gente fechou a parceria, tá? Não tem cassino, então, cara, sensacional. E não vai fazer joguinho pra poder levar o teu dinheiro. Você entra lá, faz os teus palpites, gestão de banca, use apenas aquele troquinho do pão. 1% da sua banca já é mais do que o suficiente, não faça loucura, porque a diversão sem consciência e sem gestão vai te dar uma baita dor de cabeça. Então, consciência, fechou? É nóis. Bom, turma, você quer o meu QR Code tá do WhatsApp, então é só chegar. O QR Code tá aqui, o link do meu WhatsApp também tá aqui na descrição. Tá passando aqui o número do meu WhatsApp, então se quiser chegar e trocar ideia, chama nós aí, tá bom? Bom, eu não vou me atentar muito, não vou me prolongar muito ao jogo, porque nessa segunda-feira a gente tem uma decisão muito importante para ser tomada aí no nosso clube, né? Sim, o jogo claramente teve sim, tá? Teve sim interferência do juiz e não foi somente o nosso jogo, não foi somente só o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians. Teve interferências no jogo de hoje, por exemplo, do Palmeiras e Flamengo. No jogo do Santos também teve interferência, o jogo do Bahia também. Cara, basicamente quase todos os jogos aí, cara, não estão passando ileso, né? A juizada tá errando muito, a arbitragem nossa, é péssima, é pífia, é medonha, que um árbitro ele tem o critério, o outro não tem. O Liam, que era para ser expulso e não foi. No lance já no finalzinho do jogo, né, o Rubens deu uma entrada criminosa no, no, no Bidon, também não foi expulso. Ele até expulsou, mas depois voltou, olhou no VAR e viu que não pegou. Cara, então quer dizer, para poder ser expulso tem que quebrar a perna do amiguinho, tem que alejar o seu adversário, aí sim o juizão ele vai acabar expulsando. Cara, é brincadeira como esse juiz é ruim, cara. São árbitros horríveis, ridículo como esses caras ainda conseguem apitar. Cara, assim, a gente não. É isso. O nosso futebol é isso daí. É isso aí, essa bosta que tá aí, essa merda que tá aí, entendeu? É um juizada ruim, você não pode reclamar, um VAR que demora uma eternidade para poder rever um lance de 2 minutos, sabe? Demora-se 2, 3 minutos para poder ver um lance que lá na Premier League, por exemplo, é 30 segundos, cara, 20 segundos, 15 segundos, 10 segundos, o cara vai lá olhando assim, foi pênalti, já era, apitou. Ninguém fica enchendo o saco do juiz. Aqui, sabe, aqui é uma jogadazada aí, jogadores mimizento, sabe, jogadores que reclamam demais. Aí quando vão lá pra fora, eles viram doce, eles viram moços lá fora. Mas aqui quer ser leão, né? Os jogadores brasileiros é assim, aqui quer ser leão. Aqui quer ser o machão, mas chega lá fora, vira moça, né?
é todo dondoquinha, é todo, ai, não sei, aqui é macho, não sei o quê, lá fora é moça. Ah, sabe, é ridículo, ridículo, ridículo. Nosso futebol está cada vez mais. Bom, tá aí, só vocês olharem a CBF aí, né? Já tá, já pronto, não preciso falar mais nada, né? A CBF tá aí, é o exemplo que tá aí. Nossa. Ai, bom, vamos se atentar ao nosso clube, vai, nosso time, porque já tá uma bagunça só. Se a gente for começar a falar dos outros, a gente não vai sair daqui hoje. Bom, o Dorival levou para Minas Gerais um time teoricamente reserva, né? Tinha muitos jogadores reservas, né? O Rian, Hector Hernanes, Charles, né? O Choca, enfim. E assim, dava pra gente ter ganhado, poderia ter ganhado. Né? Assim como o Atlético Mineiro também perdeu algumas oportunidades que a gente poderia ter vencido o jogo, mas no frigir dos ovos, né, no todo o resumo da ópera, não foi tão ruim. O ponto negativo foi a contusão do Yuri, né, que ele fraturou, né, a L1, né, uma vértebra da coluna, e vai ficar pelo menos aí 2 meses de molho, né, aproximadamente. Pô, vai ter mais alguns, acho que mais 2 jogos do Brasileiro, um da Sul-Americana, eu acho, né? Dois, ou vai ter uns 3, 4 jogos no máximo aí. Depois tem a pausa do Mundial de Clubes. Dá para ele se recuperar sem estresse aí, voltar. Julho não. Final, finalzinho de julho, comecinho de agosto. Isso se ele não for negociado, né? Acredito que não vá ainda por enquanto, talvez só no final da temporada, né? No final do ano lá em dezembro. Esse foi o maior fato negativo que a gente teve no jogo de ontem, né? Poderia ter vencido, poderia, mas ainda bem que não perdeu. Estamos trazendo um pontinho para casa que já ajuda bastante. Só no próximo jogo não perder já está mais do que o suficiente, tá certo? Bom, não vou esticar muito sobre o tema do jogo, sobre alguns jogadores que poderia ter jogado, que não jogou, que era para ter jogado, que não era para ter jogado, porque o fato importante, né, dessa semana e da próxima semana, começando já a partir de amanhã, querendo ou não, é a votação do impeachment do Augusto Melo, né? Cara, assim, e também teve essa treta do Rosalá agora, né? Com o Augusto, que aonde o Augusto pediu a destituição, né? Do, do, do Rosalá, dizendo que ele omitiu as informações, que ele votou contra, né? Olha só, o Augusto Melo alega que o Rosalá votou contra, né, a aprovação das contas, mas era ele que estava no comando lá do financeiro. E aí o Rosalá rebateu, dizendo que não era ele, né, que Augusto mente, né, que eles reprovaram as contas da gestão depois do Rosalá. Enfim, é uma briga, uma guerra de comadre ali, cara. Sabe, que fica um jogando pro outro. Que, mano, só me faz crer que, cara, de verdade, mano, acho que a melhor saída não tem jeito. Vai ser aí o impeachment do Augusto. Porque, assim, o Augusto Melo já chegou pressionado. Ponto. Ele já sentou naquela cadeira pressionado, tá? Mas a pressão não veio por parte externa. Não veio por parte da torcida, por parte de jornalista, por parte sei lá, algum patrocínio. Não, veio por parte interna, né? Alguns conselheiros ali e tal. Que ele poderia ter muito bem ter contornado, né? Se ele fosse um cara inteligente, ele não chegava com toda a pose, bah, vão fazer isso, que vão fazer aquilo, que eu sempre disse aqui nesse canal. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu disse que Augusto Melo poderia e deveria ter escolhido melhores, né? As pessoas que iriam ficar com ele, tá, ao seu lado, e que as declarações dele, tanto dele quanto do senhor Rubão, poderiam ser completamente diferentes, tá? Ele poderia ter chegado e falado assim, ó, rapaziada, pessoal, torcida, conselheiros, todo mundo. Primeiramente, não vou prometer um time competitivo, um time cheio de estrelas, não, o Coringão voltou e tudo mais.
Eu prometo um time para não cair para a segunda divisão e vamos equacionar as contas. Se a gente conseguir trazer algumas contratações, beleza, maravilha. Caso contrário, vamos manter a equipe porque não podemos mais afogar o time na lama mais do que já está. Ponto. Para quem me conhece já há mais tempo, para quem me acompanha há muito tempo, sabe que esse foi o meu discurso que eu disse que era para ter sido feito, ele não fez. Logicamente, quem sou eu para poder falar para o Augusto que ele deve ou não fazer? Mas, cara, esse era o discurso mais sensato naquele momento. Ele fez? Não, não fez. E as pessoas ao lado dele, fez? Não, não fez. Pensou que esse aqui, a porra aqui era oba-oba. Ah, vamos devolver o Corinthians pro corintiano, vamos trazer um time extremamente competitivo, vamos não sei o que, não sei o que lá. Prometeu mundos e fundos pra torcida, pra todo mundo, biriri barará. E aí, os pessoal que tava por trás de tudo isso, né? No caso seria a oposição e os seus próprios apoiadores, ficaram assim, mano, mas como é que esse cara tá prometendo esse mundos e fundos aí se o Corinthians tá mergulhado na lama, cheio de dívida? Não tem como a gente fazer um troço desse. Realmente, não dá para fazer isso. Mesmo assim, foi feito, teve aquele lance do Rojas, enfim. Cara, assim, eu só tenho a lamentar o Augusto Melo, porque você poderia, cara, ter sido um dos melhores presidentes que essa instituição já teve, depois do Vicente Mateus, né, que teve aquele domínio gigantesco aí do Alberto Alíbio, que ficou 20 anos, sei lá, né, 16, 18 anos no poder. Depois veio a turma da corja do Andrés, né, Andrés, Mário Gobi, do William, blá, 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 vocês sabem aí. E, cara, Augusto tinha tudo para poder ser um dos melhores presidentes. Talvez não, não vamos, não conquistamos títulos, mas reduzimos as dívidas, né? Não conquistamos acesso a Libertadores, mas ganhamos um Paulistinha aqui e tal. Cara, maravilhoso. Não contratamos ninguém, mas conseguimos vender vários jogadores e vender bem, né? E assim, é um. É, sabe, cada gaveta que abre ali no Corinthians é descoberto uma coisa, né? Vários e vários diretores que entram e saem. O sai já começa a falar mal do cara, o cara é isso, aquilo, outro. Entendeu? É diretor que entra, mas já quer sair. Os próprios apoiadores dele já ficam contra ele, entendeu? São coisas que a gente não consegue entender. Entendeu? O apoiador, depois que ele foi indiciado, né? O Wanderson Salles, se não me engano, agora eu me recordo o nome do cara, falou que se caso ele não renunciasse, ele ia sair o cara do marketing. Então, assim, os próprios apoiadores estão contra o Augusto. Então, cara, assim, infelizmente, não tem como o Augusto ficar. Não dá, não tem clima. Sabe? Beleza, vamos dizer que de repente ele consiga, reverte tudo isso daí. Né? Ele vai reverter, ele consegue ficar, votam a favor, né? Votam contra o impeachment e ele consiga ficar. Ou que, sei lá, votam a favor do impeachment, mas aí os sócios falam, não, o Augusto tem que ficar porque ele tem que terminar aí a parada toda. Né? Quais os malefícios, vamos dizer assim, quais os contras que isso pode acontecer se porventura o Augusto Melo sair fora? De imediato, tu possivelmente contrata essa negociação com a Adidas. Que, ao meu ver, eu acho que não vai ser para hoje nem para amanhã. Talvez, se de repente consiga ir para a próxima temporada, 25 e para frente. Só que, para isso poder acontecer, tem que se desvencilhar da Nike. E para se desvencilhar da Nike não vai ser uma tarefa tão assim difícil. Né? Eu acho difícil, como eu falo sempre aqui, é difícil o Corinthians se desvencilhar da Nike sem ter que pagar uma multa e uma multa gordinha. Né? Não tenho. Lá no contrato não tem nada especificando se tem multa para um ou para outro, mas tem ali sempre tem algumas coisas, ele tem um tal de um valor simbólico, enfim. Só que esse valor supérfluo, simbólico, é na casa de milhões, né? Eu não faço ideia de quanto seja, acredito que não. E aí o Corinthians vai e se desfaz agora, de repente esse 1 milhãozinho aqui daqui 4, 5 anos vira 6, 10, 15 milhões. Pode acontecer. Então, assim, é uma coisa que deve ser estudada possivelmente, né, com a saída do Augusto Melo. Acho que vai ficar de escanteio por um tempo, enfim. Esse é o mal, né? Alguns jogadores que são ligados ao presidente eles não vão pensar duas vezes antes de quando chegar uma proposta de meter o pé. Pode ser também.
E qual que seria o benefício de tudo isso? Vamos supor, Augusto Melo sair fora. Calmaria na política do Corinthians? Possivelmente. Né? Dá uma paz, dá uma calmaria, tem uma nova votação, o vice assume, né? Daqui 60 dias ele tem que convocar uma nova votação pro novo presidente. Talvez seria aí hoje o único candidato que a gente tem aí, né, que a gente sabe aí, próprio Rosalá, né, que pode ser candidato o novo presidente. Ninguém sabe, de repente aí pode chegar alguém aí ligado ao Andrés, o próprio Duílio, depois se ele queira se reeleger, o Andrés de novo, vai saber, né? Sei lá, André Negão, o próprio Neto também falou que ele seria candidato a presidente aí em 2026, de repente ele antecipa isso aí agora, né? Então, assim, ao meu ver, eu acho difícil o Augusto Melo ficar. E se ele ficar, cara, vai ser um turbilhão de coisas. É assim, sabe, sem caso de indiciamento, lavagem de dinheiro e o caralho a quatro aí. Então, assim, bicho, é difícil, tá? É, só tem um recado pra dizer pro Augusto. Cara, que pena. É uma pena, porque você chegou com o status de puta, mano, ele tirou a corja do Andrés. Agora temos um cara aí que mostra ser que seja honesto. O cara você tinha um apoio da maior torcida organizada desse clube. 35 mil, praticamente 35 milhões aí de torcedores. Eu não vou dizer que seria os 35 milhões aí, mas pelo menos aí vai 20 milhões de torcedores aí. Cara, você tinha 20 milhões de pessoas te apoiando aqui fora. Pelo menos. Um pouquinho menos aí, sei lá. Mas é pelo menos 25 milhões de pessoas te apoiando para você fazer uma boa gestão, sabe? Tirar o Corinthians dessa situação de lama. Ninguém estava pedindo aqui, queremos um time forte e vencedor. Estava pedindo para chegar alguém e fazer uma gestão decente. Uma gestão decente, porque é uma gestão decente em menos tempo aí. Eu vejo o Palmeiras que em 5, 6 anos aí de uma gestão minimamente decente, começou a se tornar uma potência. O Flamengo é a mesma coisa, porque o Corinthians não, né? Então, assim, a possível saída do Augusto vai se abrir caminhos para. Não se sabe se vai ser caminhos de paz ou caminhos de guerras, né? E o meu maior medo, de verdade, é o Coringão se tornar uma SAF. Porque aí, cara, se tornar uma SAF, a gente tá no vinagre. Porque o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. E tem pessoas muito fortes, tanto financeiramente quanto poder político, com influências na mídia, na sociedade em si, que tá louca, 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 louca para isso poder assumir e fazer do Corinthians o seu balcão de negócios, né? Usar o Corinthians de trampolim para ele chegar a lugares mais altos na sociedade, na questão financeira, enfim. Não preciso falar quem é, porque já deu a cara por aí, né? Já vendeu 2 clubes, né? Fez muita grana, né? Nesses 2 clubes, não vou citar, mas logo logo aí vocês vão ficar sabendo quem é. Tô fazendo um conteúdo bacana aí sobre. Então, assim, rapaziada, é isso, tá? Não vou focar muito no jogo. A gente tem um jogo importantíssimo na terça-feira que, pra mim, cara, eu não gastaria muita energia. Eu já falei pra vocês, né? Porque a gente vai ficar com Libertadores, com Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Aí vai fazer o quê? Vai dar as costas pro brasileiro? Vai ficar sofrendo como sofreu ano passado de novo, né? E aí a gente não consegue chegar na Copa do Brasil e também não consegue conquistar a Sul-Americana. E eu de verdade abri a mão da Sul-Americana. Eu hoje, com o elenco que a gente tem, o nosso time, eu abri a mão. Abri a mão. Eu já falei para vocês. O sexto colocado do brasileiro paga mais do que paga o campeão da Sul-Americana. E a vaga que a Sul-Americana dá, o sexto colocado do brasileiro dá. Mas é um título que a gente não tem. Puta, mano. Caralho. Então, assim, mano, particularmente, eu abri a mão do brasileiro. Do brasileiro, não. Abri a mão da Sul-Americana, tá? Bom, turma, é isso. Não vou esticar muito, tá? Amanhã tem bastante coisa aí que a gente tá programado para fazer.
tá? Vamos acompanhar aí essa votação de amanhã. Espero que dê tudo certo, que não dê confusão, que tem. Essa confusão. No Corinthians não dá confusão, ainda mais a questão política não vai dar confusão? É impossível. Beleza? Bom, turma, é isso, tamo junto. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E até amanhã a gente volta aí. Vamos fazer um acompanhamento legal aí desse dia a dia da votação aí. Vamos ver o que acontece, tá? Vamos procurar bastante coisa aí pra gente ficar bem informado e passar a maior número de informações para vocês aqui, tá bom? Bom, gente, tamo junto. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Eu fui! Mas eu volto. Ah, eu volto. Você sabe que eu volto?